Agora a gente vai falar de um livro que eu gostei muito desse livro, mas vamos ver o nome, né? Só para vocês entenderem o que aconteceu nesse livro. Guia Ilustrado para Indução de Colágeno com Plasma Rico em Plaquetas. Da editora Napoleão, da Quintessense também. Sim, é de um autor alemão. Só que, curiosamente, apesar deste título falar Plasma Rico em Plaquetas, este daqui não é um livro que vai te mostrar protocolos de uso em plasma rico em plaquetas. Mas ele é um livro muito, muito legal e muito completo quando a gente fala a respeito de indução mecânica de colágeno, né? Sobretudo por microagulhamento. Então este livro aqui, apesar de falar de plasma rico em plaqueta, não é um livro de PRP. Esse livro é de microagulhamento e indução mecânica de colágeno. Exatamente. Estou abrindo aqui o livro com vocês, tá? Vamos ver a parte do sumário dele para vocês entenderem. Então ele vai abordar, rejuvenescimento de face, pescoço, colo e mãos. Lembrando que isso vale para cada uma das profissões e de acordo com os seus conselhos de classe que vocês podem abordar aqui ou não, mas ele aborda essas regiões. Sim. Tá? Então não é um livro especificamente para dentistas. Até que não só dentistas, né? Não só profissionais. Então veja só, ele tem 3 capítulos falando especificamente sobre o PRP, olha. Capítulo 1, 2, 3. Então, como que funciona, qual é o mecanismo de ação do PRP, dentro da medicina estética, como é que ele cabe. Na verdade, lê os tópicos. Repare e regeneração da pele com princípio terapêutico. Então, aqui ele vai explicar como é que funciona a parte da pele. PRP em medicina estética, então ele vai abordar exatamente isso que o Rogério acabou de falar. E os sistemas de preparo do PRP. Eu acho que o calcanhar de Aquiles desse livro está exatamente nesses sistemas de preparos do PRP. Por quê? Vou mudar a tela aqui para ficar mais fácil de explicar. Quem lida com derivados plaquetários sabe que existem sistemas abertos e sistemas fechados, né? Ou seja, aquele sistema que você simplesmente coleta o osso, coloca lá, aperta play, coleta o sangue, coloca no equipamento, aperta play, ele vai fazer o ciclo todo que tem que fazer, você vai aspirar o que o fabricante manda e acabou. Aquilo lá, isso é um sistema fechado. Ou, como é 99% das situações aqui no Brasil, que nós fazemos o quê? Coletamos o sangue, colocamos numa centrífuga que nós programamos, aspiramos uma parte que nós previmos, colocando para fazer uma recentrifugação, uma dupla centrifugação em alguns casos, para daí utilizar esse material. Por que eu falo que é o calcanhar de Aquiles? Porque aqui ele relata a utilização de alguns sistemas que nem sempre nós temos aqui no Brasil, né? Então veja só, eu vou pegar aqui essa imagem, este daqui, eu vou pegar esta imagem aqui. Então veja só, ele coloca aqui nomes de sistemas, Regen BCT, Regen THT, Plymouth Medical, Proteal, Artex, Glowtech. Ele coloca aqui propriedades de equipamentos que nós não temos no Brasil, né? O Artrex, Regenkit, Selenis. Então, o ponto de vista didático do PRP, o máximo que o profissional, né, que o autor está fazendo, é apresentar os sistemas que eles têm acesso fora do país, que são sistemas fechados e que ele oferece um pacote de tratamento. Então ele não está falando exatamente da forma de coletar ou como processar. Ele está falando, olha, usa o material tal, usa a empresa tal que tem essa propriedade. Acabou. Então isso é o calcanhar de Aquiles. Para nós, brasileiros, que não temos acesso a isso. Que não temos acesso, ou até tem acesso num custo muito mais alto do que o regular, né? Mas é interessante até para você comparar, se chegar no Brasil, você comparar qual que é mais efetivo ou menos efetivo para o nosso fim. Mas em compensação, toda a parte seguinte do livro, tirando esses 3 capítulos iniciais, toda a parte seguinte do livro, ele mostra com detalhe muito bacana, muito bacana, todo o processo de microagulhamento e a utilização do plasma rico em plaquetas. E na verdade aqui é um microagulhamento que poderia ser para permeação de ativo. Sim, não precisaria ser exclusivamente PRP. Né? Então ele mostra protocolos de fato e efetivos, porque depois no final tem casos clínicos que a gente vai mostrar. Tem alguns aspectos interessantes que a Beta observou. Põe lá que eu vou pegar aqui a imagem. Olha. Que às vezes, por uma falha de tradução, às vezes tem alguma coisinha errada que merece uma interpretação e até um pouquinho melhor. E até por isso que eu falo, gente.
Nada, nenhum livro, nenhum artigo pode servir para engessar a gente, e ler uma única fonte é suficiente para a gente sair afirmando e defendendo a ferro e fogo tal informação. Uma serve para a gente ter a ideia de que aquilo existe e procurar outras informações semelhantes, tá? Eu lembro que quando eu comecei a dar uma olhada nesse livro, eu entrei em contato com a editora do livro, inclusive, para relatar essa dúvida que eu tinha a respeito deste parágrafo. Ninguém me respondeu, nem para dizer que era assim mesmo, que estava errado, que iam verificar, eu não obtive resposta, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Aqui ele fala que os estudos demonstram que o TGF-beta3 ele é particularmente importante na construção de uma rede de colágeno fisiologicamente intacta, consistindo predominantemente de fibras colágeno do tipo 1. Até aí, tudo bem, não estava questionando nada. Mas, no fim, quando ele fala que, quer ver? Que os fetos, feridas produzidas em embriões no útero podem curar sem cicatrizes. E aí ele fala que essas e essa característica é possível por altos níveis de TGF-beta3. E não é, porque em fetos a gente sabe que a predominância de colágeno tipo 3. Por isso que eles têm uma reparação excepcional e não formam cicatrizes, não tem cicatrizes, porque eles têm uma quantidade muito menor de colágeno tipo 1, que é o colágeno reparacional, que é o colágeno que a gente produz. Então, na hora que ele afirma aqui, se o TGF-beta3 é predominante em fetos, então aqui no início do texto onde ele fala que o TGF-beta3 é predominantemente do tipo 1, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada. Né? Ou o TGF-beta3 não produz colágeno tipo 1, ou então o que tem feto em maior quantidade não é esse fator de crescimento. Então, é assim, se você lê isso aqui, você fala, não, está no livro sim, eu li, e sai afirmando isso categoricamente, perdão, tô te apoiando, né? Categoricamente, você está afirmando algo errado. Então, não dá pra gente ler um único trabalho, ler um único livro e sair afirmando isso dependendo a ferro e fogo, que é aquilo. Se você pegar outros trabalhos falando sobre fatores de crescimento ou tipos de colágeno em adultos e em fetos, vocês vão ver que difere do que está aqui. Então, assim, se você lê isso aqui e sair afirmando isso categoricamente que está correto isso aqui... Só porque está num livro... Exatamente. Né? Não vai estar certo. Então, tudo isso que eu falo, artigos e livros servem para nos nortear. Então, leu aqui, começou a procurar outras informações a respeito, viu que difere do que está aqui, então vamos balancear para ver o que tem mais na literatura falando. Se tem 1 ou 2 trabalhos apenas e 50 falando o oposto, a gente vai tender para o que está oposto disso aqui, né? Mas eu não obtive informação. Mas isso aqui, esses erros de tradução, acontecem, de fato, a gente mesmo quando está escrevendo algum texto erra, e aí volta para corrigir. Então isso não classifica o livro como ruim ou que não seja confiável nem nada, muito pelo contrário. Assim como o Rogério disse, esse livro é muito bacana. Muito bacana. Na parte de que diz respeito à indução percutânea de colágeno. Percutânea de colágeno. E um aspecto interessante assim, desse erro, imagina o seguinte, o autor é alemão. Provavelmente a língua nativa do livro é alemão. Isso é traduzido para o inglês. Do inglês vem tradução para o português. Então, às vezes, o erro se perdeu nesse caminho, nesse vai e volta. Então, a gente não pode nem criticar quem traduziu, mas cabe, às vezes, localizar onde está esse erro para que isso não perpetue. Se é que foi um erro de interpretação nosso, ou enfim, ou alguma coisa no texto nos levou a crer que ia acontecer dessa forma. Mas, enfim. Não dá pra gente identificar o erro. Mas entrando no mérito do livro, naquela parte que é interessante, que vale muito a pena, né? Ele mostra, vamos voltar aqui para a imagem do livro. Ele mostra o mecanismo de indução de colágeno, de formação de colágeno para cicatrizes hipertróficas, para como que é um normal desse processo. Então é muito interessante. E um aspecto que eu achei muito legal aqui, que fala... dos métodos de aplicação, que eu vou ir aqui para mostrar umas imagens, que ele faz uma comparação histológica, deixa eu ver aqui, onde está aquela comparação histológica dos diversos estímulos mecânicos. Você lembra dessa imagem? Essa aqui. Não é essa. Não é, tá lá para frente. Essa daqui, olha. Olha que bacana, olha, perfil de ablação
mostrando um CO2 fracionado, um CO2 regular, a ablação usando laser de IAG. O que é IAG? É um tipo de... É um tipo de laser, né? Fazendo com plasma. IAG. Fazendo com plasma. Então, mostrando como que cada metodologia de indução de colágeno, que tem a função básica de melhorar o tônus da pele, turbinar a formação de colágeno na pele, como age. Eu gostei muito dessas imagens aqui, elas são bem didáticas. E da parte dos pacientes, ele trabalha também de uma forma muito objetiva. Ele, claro, mostra a classificação de Fitzpatrick, baseados na pele, porque quanto maior a classificação, né, passou da classificação 3 para cima, a chance de formação de hiperpigmentação. Ou mesmo de queloide Qual aumenta. a importância de fazer uma documentação direitinho, padronizada, então mostrando como que você pode fazer questão de filtro, luz, sombra, enfim, muito detalhado. E o que interessa mesmo, e a parte mais legal do livro, ela está depois do capítulo 7, que mostra desde o preparo do paciente, o preparo do PRP, como eu disse, usando um sistema fechado, mas mostrando protocolos. Então veja, em todas as regiões da face, frontal, periorbital, pálpebra inferior, perioral, nasolabial, queixo, bochecha, nariz e pescoço e mãos, né? Essa parte aqui já não interessa tanto pra gente, né? A região de colo e mãos, mas mostrando protocolos de como que você tem que fazer a sequência. Ele não sabe, mas interessa para uso pessoal. Não interessa pra gente, você não tá vendendo isso. Você pode se automedicar à vontade, mas enfim, agora a gente vamos trabalhar de acordo com a lei, certo? Você não vai vender isso para ninguém. Mas mostrando, veja só, padrões de aplicação, como que você vai fazer a padronização da aplicação, qual é o efeito esperado de imediato, e ele mostra, né, o autor mostra mais para frente casos de antes e depois, mostrando todo o ciclo de tratamento. E isso ele faz para tudo, para a região perioral, ele vai mostrar região de sulco nasolabial, região perioral, periorbicular, né, que estava antes, na verdade. Então ele mostra várias formas de você criar esse protocolo, mas como eu disse, esse livro ele não é de PRP. Não é. Tá? Não é de PRP, de fato não. Para nós não. Para nós não se justifica, mas a técnica de uso dele é muito legal, realmente, e ele acaba usando equipamentos simples, né? Ele acaba usando Dermapen, né? Tem outros dispositivos, outros materiais, mas enfim, ele mostra o uso de Dermapen e como isso pode ser aplicado. Região de né? nariz, região de pescoço, Mão. região de mão. E ele mostra antes e depois. E aqui e tem um caso só de relatos de casos. Isso é muito legal, ele coloca o que foi feito, paciente. O protocolo que foi estabelecido para o paciente. Deixa eu ver se eu consigo tirar a iluminação assim, para vocês. O protocolo de cada um dos pacientes. Aqui já deu. E aí, com imagens que fica visível de fato, olha, o início, 4 semanas depois, aliás, antes do primeiro tratamento, segundo tratamento. Antes do primeiro tratamento. Após o segundo, após o terceiro e o check-up do quarto tratamento. E daí você compara a foto 1 com a foto 4, você vê de fato a melhora e a eficácia do protocolo que ele apresenta, né? Então, e aí tem uma visão do mesmo paciente de vários ângulos. Com fotografias relativamente padronizadas, fotos boas, qualidade de imagem muito bonita, né? E não só de rosto, né? Tem região cervical, tem mãos também sendo apresentados os resultados. Então, é muito bacana, muito interessante esse livro. Eu acho que é alguma coisa que vale a pena até mostrar para paciente, né? Essas imagens aqui funcionariam para mostrar para pacientes. Porque você vê que são resultados realistas. Sim, dentro do esperado. Com o tanto de sessões que eles fazem, que eles usam aqui na época de comparação dos casos, são resultados totalmente realistas. Você não vai enganar seu paciente, seu paciente não vai ficar esperando muito daquelas primeiras sessões, vai entender que tem uma progressão nos resultados, porque o PRP, vocês sabem que é um tratamento de continuidade. Sim. Né? Então eu acho muito realista o que é apresentado aqui, não parece ter produção em foto, não edição, rouba em foto. Não rouba nas fotos, mantém um padrão de iluminação. Então é um livro bem bacana. Tá? É um livro da editora Napoleão novamente, com a quintessência. Pra baixo. Pro meu lado. Gente, eu meio que brigo com a câmera aqui um pouquinho. Pronto, aí, perfeito. Só tá certo que você não tá mostrando. Aí. Isso aí.
tá? Então, mais uma vez, é só falar para vocês que a gente não vende livros. Isso aqui não tem um intuito apenas informativo mesmo, assim como a gente faz a curadoria com os principais artigos e mais recentes dentro do Hof com você, a gente achou que valia trazer uma leitura e apresentar os livros que tem dentro da harmonização, porque a gente tem saído cada vez mais livros, né? A gente antigamente tinha muito pouco sobre a área de harmonização, agora a gente tem tido muitos livros, então assim vocês conseguem saber, reconhecer os pontos fortes e fracos e saber se vale a pena você investir. Então, se vocês quiserem, para quem são nossos alunos, para quem são assinantes do Hof com você, e os nossos alunos, tanto dos cursos online quanto dos presenciais, conseguem um bom desconto nesses livros se entrarem em contato com o Ropério, que é quem leva os livros pra gente lá no Instituto. Né? O contato dele tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí é só apresentar para ele algum certificado que vocês já fizeram curso no Instituto ou mesmo alguma comprovação de que são assinantes do Hof com você. Tá bom? Isso aí, pessoal. Hoje foi isso. Até o próximo Até mais, vídeo. até o próximo.